Bom, em função a isso, o que a gente viu, não? Muitas das coisas que a gente tem escutado do vídeo, não? Eu encontrei aqui, não, em relação ao texto, não, quando ele fala de vários assuntos, vários fatores, não, que influenciam na violência contra os idosos, não? E muito mais, não, no momento de pandemia, onde muitos deles tiveram que ficar, não, isolados, não, distanciados, não, como lá quase no final do texto fala sobre isolamento social e distanciamento social, e, sobretudo, que muitos tiveram que viver dentro ou junto com seus familiares, não? E no texto de aqui, não, ele revela vários tipos de violência que talvez podem ter sido, não, potencializados, não, na época da pandemia, não? Então, o texto, não, ele começa primeiro, não, fazendo análise, não, que eu gostei muito em relação a esse ponto que sobre a violência, do que eu acho assim, sempre que a gente estuda, não, um tema, não, sempre é interessante trazer alguns dados, lógico, né, para poder ver a dimensão do problema, não? E aqui ele traz vários dados, não? E também vários questionamentos, não? Sobre o silêncio da família dos idosos violentados, não? A proteção em defesa do agressor, não? São alguns exemplos que se justificam, não? Para que os idosos omitam, não, a denúncia, não, dos familiares, não? E aí, não, ele questiona, não, os paradoxos, não, que existem, não, em relação aos idosos, não, que residem com seus familiares, não, na qual a gente sempre imagina que o idoso que está com o familiar vai ser melhor cuidado, não? Mas a gente percebe que não necessariamente a gente vai encontrar esses casos, não? Tanto assim que vários estudos, não, relatam de que realmente a violência do idoso acontece dentro do âmbito familiar, não? Então, aí ele traz alguns dados, não, estatísticos em relação, não, sobre um dado que eu sempre chamo a atenção quando falo acerca da dimensão do problema, não? Que é parte de dos estudos que eu venho fazendo também faz um ano, não? Depois, com motivo da Covid, sobre o envelhecimento da população, não? O envelhecimento da população, não? Ele, no início dos anos 80, 90, era uma forma era uma oportunidade, não? Positiva, sabe? Para a humanidade, não? Eu me lembro que a primeira vez que eu li sobre o envelhecimento era lá nos anos 2000, não? Há muito tempo atrás, já, 20 anos atrás. E era assim, um acontecimento em que todo mundo falava, nossa, a gente tem uma oportunidade, não? O envelhecimento, a população está envelhecendo. O que quer dizer? Está crescendo, não, porcentagem de idosos. Quer dizer que as pessoas estão sendo mais longevas. Então, era todo uma questão, do ponto de vista demográfico e social, era algo positivo, não, em relação a isso. Tanto assim que aqui você vê, não, 12% da população mundial, diz mais de 60 anos, mas esses são dados muito antigos, não? Agora a gente deve estar em torno de 15%, e em alguns países devem estar em torno de 25%, 20%. Não? Então, o aumento, não, que se deu acerca dos números idosos, ele era uma forma, assim, era muito na demografia, sobretudo, a gente chamava como uma espécie de uma oportunidade, sabe? Uma oportunidade que tem a humanidade, não, de transformar, não, a vida em geral, não? Ou seja, as pessoas poderiam trabalhar hasta mais tempo, poderiam viver mais, poderiam ter melhores condições de vida, poderiam contribuir mais também, não, à sociedade, não? Mas, infelizmente, não, o que aconteceu foi o contrário, não? A gente chegou e não somente aqui no Brasil, sino em vários países, ele de oportunidades virou um problema,
não? De oportunidades que era vir um problema. E é aí que começa, não, esse trabalho, quando ele fala acerca, não, do crescimento, o fato de que cresceu o número de idosos no Brasil e no mundo todo, por vários elementos, não, que a gente fala em outros assuntos, também teve um aumento da violência sobre os idosos, entendeu? Então, essa é uma questão que para mim fica muito clara quando eu li o texto. É uma coisa que eu já tinha lido anteriormente e comecei a associar, não? Como as oportunidades viram problemas para a sociedade, não? E para os idosos, infelizmente, não? Bom, isso é algo que no início do texto, as primeiras duas páginas que eu pude interpretar, não? Gostaria muito que alguém possa compartilhar, não? Algum ponto de lo que a gente já falou ou poderíamos continuar falando, certo? Sim, lendo essa parte, eu lembrei muito daquele texto que a gente falou, na questão do suicídio mesmo, que a gente teve aquela cartilha da Fiocruz, né, que ela fala especificamente dos idosos. E essa violência que eu fiquei pensando, quanto dessa violência, muitas vezes, ela não é velada, até pelo idoso rechaçar isso aí. Foi uma coisa que ficou muito, muito forte em mim durante o texto, que a gente vê esses números, né? Só que a gente vê a importância desse fenômeno, do estudo dessa violência e da proteção dessa população. Porque ela fala também durante o texto que não tem tantos dados, né? Que muitas vezes aqui a gente até vê pequeno, assim, na página 117 também, ela comenta que. Peraí, ela? Ana Carla, todas são mulheres, né? Elas Sim, comentam engraçado, né? elas comentam que a maioria dessas internações são por causas externas, né, e ocorrem devido a lesões, traumas provocados por quedas e atropelamento, né. Aí eu fiquei pensando assim, cara, será que é verdade isso? Né? Será que essa população está realmente... Quanto desses atropelamentos, dessas quedas, não são agressões que o idoso ele tem vergonha de... ou então até... tem um termo que eu não sei se tem tradução no Brasil, né? Mas é um termo específico chamado gaslighting. Eu não sei se vocês conhecem. Que é uma forma de violência psicológica que você procura causar uma instabilidade na pessoa. Onde você comete alguma coisa contra a pessoa, você ocorre um acontecimento, né? E você nega aquilo, e a pessoa começa a duvidar da própria estabilidade psicológica, né? Tipo, você mexeu esse copo? Não, não mexi, não te machuquei. Então, assim, muitos idosos, às vezes, eles podem sofrer, eles estão mais propensos a sofrer esse gaslight, né? Até pela fragilidade, pela querer negar a realidade. Imagina uma senhora ou um senhor botar na cabeça deles que um filho agrediu ela, que o filho bateu nela. Então é muito mais fácil distorcer essa realidade quando ele mesmo quer, né? Que é muito difícil essa realidade. Você pensar que o próprio filho ali tá te agredindo e tá comentando aquilo para você, né? Então é uma coisa que ela deixa claro que os números não eles podem parecer pequenos, mas ficou muito forte em mim durante o texto, né? Que eu acho que a gente não tem um estudo real sobre isso, porque é similar ao outro fenômeno que a gente estudou, é similar ao suicídio policial, onde tem muitas vezes a questão velada, né? Onde certos fenômenos são rechaçados pela própria sociedade ou pela própria vítima, e isso dificulta muito o nosso estudo, né, e a prevenção desse problema. E isso é uma questão muito também em relação também a que os idosos, muitos deles não sabem que existe um órgão que cuida disso também, não? Que existe muitas secretarias que cuidam desse problema, não? Sobre a violência que eles sofrem, não, dentro de casa, não? Quando a gente conversou no final do semestre passado, não, sobre o tema, não? Veio para minha cabeça muitos casos que eu conheço muito próximos acerca de violência contra idosos. Não? Infelizmente, eu tenho um amigo, um colega, não? Que ele cometeu, infelizmente, ele sofre com problemas de drogas, não? E ele tentou cometer assassinato, não? A avó dele, porque ela não queria dar mais dinheiro, né?
E ele fala aqui, não sei se vocês lembram, além no texto na frente, fala que muita da justificação é por consumo de drogas e álcool, né? Aí eu fiquei pensando tanta coisa sobre os casos que eu conheço, não, próximos em relação à violência do idoso, não? Natiele, se vocês querem algum comentário, está aberto aí, tá? A gente não precisa ficar em ordem, tá? Pode ser como a Letícia, pegar algumas coisas. Eu vou aqui organizando ideia, mas a gente pode falar de uma forma geral. Tá? Não precisa ser Eu gostei muito desse texto, assim, no geral. Eu achei que ele foi bem objetivo mesmo, assim. Apresentou uns pontos bem interessantes. E essa parte, apesar de não ter ficado explícita, ela foi uma mensagem subliminar muito forte, né? Assim, essa questão... Enfim. Josi, Nake, algum comentário? Só acrescentando em relação ao fator violência, né? Tipo assim, quando ocorre esse desprezo por parte dos filhos, por parte da família, dos idosos, o que acho que acaba ferindo mais é o desprezo psicológico, né? Que eles têm que passar. Não é só a parte física, é sempre importante ressaltar que não é só a parte física, não é só a parte física que machuca, né? É o psicológico também. Um idoso ali sozinho, né? Como um vulnerável, né? Tendo uma pessoa para confiar, uma pessoa para que cuide dele, e essa pessoa não faz isso, faz o contrário, sabe? Como é que é a cabeça, como funciona o psicológico dessas pessoas, sabe? Acho que isso também é importante trazer para a conversa, porque eu sei que a gente não está falando sobre isso nesse momento, mas o suicídio entre as pessoas idosas também tá crescendo um pouco nos últimos tempos, sabe? Não tanto, mas tá crescendo aos poucos. E aí, se a gente não começar a falar disso agora, e mais para frente, como vai ser, né? E aí você fala uma coisa, não? Que aqui, inclusive, ele, quando fala acerca da palavra violência, ele fala, olha, a violência é muita coisa, não somente é uma questão física, não? Aí ele fala, não? Existem, como se chama, encaramento, não, de outra forma, diferente forma, por exemplo, coação direta ou indireta. O que você falou pode ser que realmente o suicídio seja a consequência de uma coação direta ou indireta, não? Que foi causado por danos físicos, mentais e até morais, não? Então, realmente uma coisa que fica claro no texto, que isso eu também gostei, que ele deixa claro, olha, a violência você pode verla de diferentes formas, não? E não somente do ponto de vista de indivíduos, senão de instituições, não? Alguém mais? Dá no seu patrimônio também isso. Eu queria ressaltar uma questão aqui, não, que coloca Marino, não? Embora seja, não? E que já Bourdieu tinha falado muitas vezes nos livros, não, do Bourdieu, que ele fala acerca sobre a sociedade, não? Gostei muito dessa parte dos princípios básicos da violência, não? E que realmente depois você vai associando com outros problemas, não? Como o caso da violência dos idosos, não? Que ele fala, olha, a violência na América Latina, não? Ela encontra princípios básicos e que se a gente faz uma releitura de outros assuntos onde a gente falava, não? De violência, onde a gente falava, por exemplo, quando a gente falou do APAC, quando a gente falou do suicídio, e anos anteriores, não? Que a Letícia estava presente quando falamos da violência contra a mulher, não? Contra feminicídio, essas coisas. É muito recorrente el perceber que realmente nós temos um problema estrutural muito grande, não? Porque aí ele fala, 3 princípios básicos: desigualdade econômica, a desintegração social, não? E a distribuição desigual do poder do capital simbólico, não? Ou seja, do que realmente pertence a cada um da gente, no papel que a gente desempenha dentro de nós. E é muito recorrente ver que a violência, gente, a violência, não? Em qualquer esfera, ela está sempre, não? A gente sempre vai encontrar em todas as escritas, leituras, todos os estudos, sempre esses princípios básicos: a desigualdade econômica, a desintegração social, que é a desigualdade social, não?
e, sobretudo, não, a distribuição totalmente desigual do capital simbólico, ou seja, o que pertence a cada um de nós e como nós somos no social. Achei muito bom essa sacada, gostei muito dessa parte que ele vai muito a essa questão, não? E aqui está essa parte, não? Que fala violência estrutural, né? Eu acho que a violência e a desigualdade, elas andam lado a lado, né? Assim, que uma pessoa comete um ato de violência por provavelmente achar que a outra pessoa é inferior. A Natiara até falou os danos de patrimônio também, né, em questão outro tipo de violência. Mas é isso, porque se você considera aquela pessoa um seu igual, você vai ter uma certa empatia pela pessoa também. Então, assim, eu não acho, sendo aquela pessoa relativista que eu conheci, né, eu não sei se a gente pode afirmar isso, porque a gente vive num mundo com desigualdade, mas eu acredito que se a gente tivesse um mundo mais igual, que tecnicamente é impossível, eu sei, né? Mas eu acredito que tem uma correlação muito grande entre a desigualdade e a violência. E aí, vamos. As coisas que eu gosto de fazer, né? Do jeito que eu sou um pouquinho chata, tem um ponto aqui no texto, na página 118, que eu dei uma discordadazinha na página 118, que ela bota uma citação do Moraes do Menezes, que ela fala que a violência, ela implica uma intencionalidade, né? Exigindo assim a inteligência, por isso os animais não são denominados violentos, mas sim agressivos e ferozes. Eu acho que muitas vezes você pode cometer atos de violência sem intenção, né? E principalmente assim, eu vou usar de novo aquela cartilha, porque a gente estudou aqui, e eu acho legal a gente correlacionar os textos, né? E conectar, comunicar esses estudos múltiplos que a gente faz aqui. Muitas vezes você pode cometer uma violência psicológica sem saber, você pode diminuir o idoso sem saber, tratar como se fosse uma pessoa incapaz. Às vezes o idoso ele tem uma boa saúde, ele tem uma boa condição e quer correr. Aí, não, fica aqui, não sei o que, você fica botando a pessoa num cárcere sem querer, entendeu? Então, eu acho que não necessariamente tem essa intencionalidade, mas pode haver essa violência, né? Geralmente tem a intencionalidade, né, de você machucar ou você diminuir, mas eu acho que isso não é exatamente um fato, assim, né? Não, e é uma coisa que você falou, que eu sempre explico para todo mundo, não? E é algo que você falou que está associado com a violência estrutural mesmo, não? Com o comportamento estrutural da sociedade frente ao outro, não? E eu sempre explico isso, mas é difícil as pessoas entenderem isso, sabe? Quando eu falo, não? Nascer negro em periferia já é um fator de risco para a morte, não? Embora muita gente ache muito duro essa afirmação, mas eu tenho certeza, e os números mostram, não? Os números mostram. Tanto assim que no meio da pandemia, não? O titular de um jornal era tão... Era ruim, porque o titular era assim como tipo era induzido, não, a entender que as pessoas, por ser negra, ela tem a probabilidade de morrer de forma biológica. Porque ele dizia, não, as pessoas negras morrem mais por Covid, não? Se uma pessoa não entende o que a gente está discutindo aqui, o que trouxe a Letícia agora, sobre essa questão estrutural, psicológica, que não tem intenção, porque eu acho que é estrutural mesmo, a gente pode entender, o negro deve ter um gene que faz que eles morram mais por Covid. Mas não é assim, não? O problema está em que os negros morrem mais por Covid porque são os que são mais vulneráveis, não? Os que têm mais vulnerabilidade, os que estão nos lugares que têm mais necessidade. E isso que ela falou em relação, não, a essa questão de você, sem querer, entre aspas, não? Você cometer, por exemplo, uma violência psicológica com o outro, não? Eu entendo como uma questão estrutural mesmo, não? Do problema da sociedade que vive com certos padrões que dificilmente a gente vai modificar, não? E relacionando aí ela fala mais embaixo sobre a questão cultural e traz à tona o machismo e o racismo, que são realmente essas questões, não? Porque você viu, não? Quando muitas pessoas cometem uma injúria racial, não racismo, sino injúria racial, no dia seguinte, eles estão tirando foto com um amigo negro, como justificando-se que eles não são negros, que eles não são racistas, não, perdão. Então, eu acho que o mais bobo que pode acontecer, alguém fazer isso, é
sabe, é como demonstra a falta de ignorância, entendeu? Olha, você tem que sair afora e falar, olha, infelizmente eu sou assim, não? Eu nasci nessa sociedade, eu sou machista, várias vezes eu já também tive que aprender, não, a não ser machista, não? Porque infelizmente a gente nasce com essa estrutura de sociedade, não? E muitas vezes cultivadas em casa mesmo, não? E você depois tem que sair e tem que e a gente tem essa possibilidade, nós que estamos dentro da academia, não? De poder conhecer e poder ver outros, não? O que realmente é, na realidade, a sociedade, que é uma sociedade diversa, todo mundo se supõe que tem que respeitar o próximo. Então, isso que a Letícia falou, é claro quando ela fala aqui também acerca da manifestação, não? Do machismo, do racismo, não? E aí ela, inclusive, fala, não? Tem ela fala, inclusive, não? Tem um ponto que ela fala, olha, e isso que a gente não está falando, não? Do gênero, ela traz uma questão do gênero, não? Em relação a essa questão, não? Acho que a Letícia estava falando acerca dessa questão, não? De matar, aniquilar, deixar sequela. Mas essas são as coisas que ela coloca em relação à violência, não? Sobre isso, não? De forma geral. Aí depois ela começa a delimitar um pouco acerca da violência contra os idosos, não? E aí volta novamente a falar, no conflito dos indivíduos, do adulto, do sexo masculino, não? Sobre o respeito à força física, a configuração, mas, bom, enfim, não sei se alguém quer fazer alguma consideração. No momento não, só estava comentando sobre essa parte mesmo. Uhum. Vamos avançando um pouco, porque realmente o texto a gente não pode realmente falar um pouco, porque realmente todo está relacionado, não? Uma questão essa questão que você falaram, não? Que relaciona a que os idosos têm dificuldades, não, de notificar os casos, não? Aí, gente, eu conheço gente que realmente idosos que realmente eles morreram, não? Sem ter coragem de alguma vez ir a alguma delegacia e falar, olha, acontecia isso, não? Por as agressões, sabe? Porque se sentem inseguros, porque dizem, não, a pessoa idosa diz, eu estou velha. Que adianta eu fazer isso? Deixa. Entendeu? Então, muitas vezes, não, sobre essa questão também é um problema, não? Sobre a questão de segurança, e talvez, não, nesse ponto, não, que eu sempre fico pensando, não, em relação é que não existe uma política, por exemplo, por proteger o idoso, não, de forma geral, não, no Brasil, não. A gente não tem uma política na qual a gente queira, não, só por falar, por exemplo, um exemplo, não, quando o ano passado eu estava fazendo uma pesquisa sobre envelhecimento, não, a gente viu que, por exemplo, não existe uma política de mobilidade urbana para os idosos, sabe? O idoso que quer sair a passear e que tenha dificuldades para andar, por exemplo, ele se vira. Se não tem carro, você vai ter que virar. Não? E quando você sai na rua, você percebe que realmente, não? E talvez isso também seja uma forma de violência institucional contra eles. Porque já para uma pessoa que se mobiliza, não, na cidade, que eu acho que realmente mobilidade urbana não Fortaleza, eu acho que isso é uma questão muito mal cuidado, sabe? Nossa, não, eu vejo cada calçada, cada cruzamento, com cada problema que eu fico pensando, não? O dia que alguém precise sair e que não tenha condições, não, de se mobilizar, deve ser terrível. Se não tem dinheiro, deve ficar pior ainda. Então, existe uma vulnerabilidade, não, do idoso, só que não é visto, não? Talvez isso está visível, mas não é uma questão que se chama estudada. Considerada. Sim, porque eu que saio na rua, eu já percebo isso. Então,
não veo uma questão, não? Além do que ela fala aqui familiar, não? Que a gente já sabe, não? O contexto da violência intrafamiliar contra idosos, não? É. Mas, enfim, deixa eu desligar aqui. Pronto. Alguém quer fazer alguma consideração? Eu achei interessante essa questão que você falou, assim, como é similar ao racismo estrutural, né? Como a própria estrutura social, desde do ponto, assim, a rua, né? Que a gente fez um trabalho sobre a sustentabilidade urbana, né? Eu, Melissa e Arthur. E realmente Fortaleza, a caminhabilidade de Fortaleza é terrível, sabe? A gente geralmente trata, quando se estuda essa temática, a gente geralmente olha para um viés mais de acesso aos deficientes, né, pessoas com deficiência, mas também é interessante a gente ver esse lado, né, do idoso. Muitas vezes ele tem essa dificuldade também, né? Eu achei isso muito legal. Não, e sobre todo que a gente está falando que estamos envelhecendo mais, ou seja, a população está sendo mais longeva, não pode ser assim. Então, imagina, eu fico pensando, quando eu cheguei a meus 65 anos, 60 anos, será que eu vou poder sair sozinho, como eu agora saio, pulo, caminho, não? É uma questão muito preocupante. E uma coisa, não, como talvez Letícia viu, não? É visível. Se você sai, você percebe isso, não? Então, o que a mim me incomoda sempre, quando eu estava trabalhando o ano passado, não? Sobre a pesquisa e envelhecimento, que é uma questão que realmente eu quero trabalhar, por isso que também estou tentando compartilhar a responsabilidade. E quando eu comecei a ler estes textos, veio outra vez esse interesse meu por o envelhecimento da população. Sempre foi um interesse meu, desde que eu entrei no doutorado, sabe? Só que eu mudei por causa de outras, se apresentaram outras oportunidades. Mas o envelhecimento populacional, para mim, sempre é um tema muito interessante, muito questionado, não? E eu percebo muito que a gente avançou muito pouco, não? O pessoal fica cada vez mais longevo, mas as políticas não acompanham isso, não? Bom, eu estava querendo perguntar se Josi ou Nath querem eles alguma consideração? No momento, eu não tenho nenhuma, professor. Perdão? No momento, eu não tenho nenhuma. Ainda Ah, tá estou bom, tá certo. formulando aqui na minha cabeça. Não, tudo bem. Josi, tá tudo bem aí, Josi? Tá tudo bem. Pode falar, Josi, tá? Qualquer ideia, compartilhar algum. É bom também que vocês possam compartilhar algum episódio na qual vocês percebem, não? Porque uma das coisas que eu aprendi dentro de todos esses 20 anos de carreira acadêmica é que realmente lendo muita coisa, não? Quando a Letícia pesquisou os textos e ela me mandava e eu começava a ler, não? Aí eu ficava pensando em vários acontecimentos da minha vida, não, que passaram, não, com pessoas próximas. Não? Então, realmente o texto é bom. Então, aí eu falei, novamente falo, nossa, que bom que eu aprendi a ler mesmo, que eu não gostava muito da leitura quando estava na graduação. Bom, Aqui, com licença. Essa parte aqui, ó, que é a sublinhada, cadê? Estas modificações têm gerado abalos na estrutura familiar, conduzindo a deteriorização, uma coisa assim, aqui embaixo, deixa eu né? ver, a ver, onde que está, em qual Aqui, ó, parágrafo? aí, é tudo aí, ó. Estrutura Aqui? familiar conduzindo a uma deterioração da qualidade de relações familiares, né? Uhum. Lendo essa parte, a primeira coisa que veio na minha cabeça é o quanto o significado da estrutura familiar mudou hoje em dia, sabe? Porque antigamente não era essas perfeições todas, mas ainda tinha todo o símbolo, o papel do ancião, sabe? O papel do idoso ali como um ser de inteligência, sabe? Um ser que está ali para aconselhar de pura sabedoria. E hoje em dia, se a gente for parar para analisar, algumas pessoas passaram a ver esses idosos como pessoas que só querem, tipo assim, só querem atenção, não sabe, não consigo manter uma conversa com ele, ou ele só fala de coisa que eu não entendo,
sabe? Aí teve essa quebra, né? Assim como o texto falou, teve essa quebra, sabe? Um ancião sábio passou a ser só um idoso que quer atenção. Vamos dar esse exemplo, que é horrível, mas é o exemplo que a gente pode usar, né? E sabe qual que é o problema, não? Que a gente percebe isso em alguns âmbitos familiares, mas o mais grave é que institucionalmente, as instituições públicas, elas, de certa forma, impulsiona, potencializa, não vou falar impulsionar, não, potencializa essa ideia. Ah, o idoso já viveu, que fique quieto aí, entendeu? Ele é tipo assim, não, ele não vai fazer nada, está incomodando, fique quieto, não? E as políticas, que se você percebe, não, elas não têm nenhum intuito de a gente abraçar o idoso, fazê-lo parte da sociedade, cuidar dele, porque ele já teve toda uma experiência de vida, e com certeza, não? A gente poderia cuidar melhor para ele, porque eu fico pensando também muito no meu futuro mesmo, não? Como que eu vou fazer com esse idoso? Ah, tudo bem, eu tenho tenho um emprego, tenho uma renda, mas não é isso só que a gente precisa, entendeu? E as políticas públicas, como eu digo, não, elas não fazem nada, não? E, inclusive, muitos políticos tiram os benefícios que tinham sido ganhos por muitas pessoas idosas. Você viu o que aconteceu com os deficientes também? Então, eles, em vez de estar incluindo mais políticas, eles vão tirando, não? Como dizem, não. E aí fica essa ideia que você diz, olha, não é uma questão, não é uma coisa que importa. E eu acredito que isso é uma questão muito mais contrária. Eu acredito que o idoso é a pessoa que mais a gente tem que se importar. Não? E, sobretudo, porque, como eu falei, a pessoa, não? A pessoa que mora no Brasil, o brasileiro, ele tem uma longevidade maior. E a qualidade de vida vai ter que melhorar. Não? E por isso que depois o povo não, os políticos ficam reclamando em relação a esses programas sociais. Mas, gente, eu sempre falo, não? Eles queriam tirar faz tempo o BPC, não? O benefício permanente continuado. Só que não dá para tirar isso, gente. Não dá para tirar isso, porque senão esses idosos que não tiveram nenhum tipo de renda renda fixa durante a vida, eles ficariam como? Que também é uma forma de violência, não? Fora do âmbito familiar, não? Bom, é isso, não? Outra coisa também, não? Isso que você falava, não? Que a família que se propõe a cuidar do idoso tem alta dependência, não? Está suscetível a constantes pressões financeiras, sobrecarga física e imitação da sociabilidade por parte dos cuidadores. Isso é uma coisa também que eu acho que ele fala também em relação a dois pontos, não? Um, que o idoso, ele já gera, não? Algumas pressões financeiras. Não? Olha, você vai ter que cuidar do idoso, vai ter que gastar mais, vai ter que cuidar mais dele. Mas também tem outro lado, não? Que ele fala aqui também, não? Sobre os idosos. Não sei se vocês lembram no texto que ele fala que às vezes o idoso é quem é o, como se chama, como se diz isso? El que gera, não? O ingresso, não? Ou seja, el que realmente é a pessoa que providencia, não? O dinheiro, porque muitos deles têm aposentadoria. E isso, gente, nas pesquisas que a gente fazia em Minas, a gente encontrava muitos casos dessas pesquisas, sabe? Que, por exemplo, não? Os pais deixavam, por exemplo, não? Que os avós cuidem dos filhos porque eles tinham na pensão, não? Na aposentadoria. E aí eles poderiam cuidar dos filhos. Há muitos casos, sabe? Muitos casos que ele fala. E ele fala muito em relação a esse ponto, não sei se vocês lembram. Ah, acá está, una cosa que dice aquí, ¿no? La violencia sobre los aspectos relacionales idosos reveló que la mayoría era independiente financieramente, ¿no? Então, aí você tem... Ah, aqui quando ele fala acerca desse estudo, perdão. Nesse estudo ele revela, não, três principais aspectos, não? Com relação ao idoso, à violência e aos atores, não? Por exemplo, não?
según estudio, a violência sobre os aspectos relacionados al idoso. Sobre el idoso, nos reveló que a mayoría era independientemente financieramente. Pertenecían, ¿no? Eran de clases sociales, ¿no? De todas las clases sociales, ¿no? Residían en sus propias casas, eran independientes, ¿no? Y desenvolvimiento de la vida diaria, ¿no? Y era entre 62 y 32 años. Ese es su primer punto, ¿no? En relación a violencia, ¿no? Dice la agresión era verbal, hasta homicidio, más fue descrita como mayor frecuencia de violencia con títulos de extorsión, perdón, y apropiación de vida. Ese punto que eu queria falar, ¿no? Que em muitos casos, ¿no? Eles, por exemplo, que eles, ¿no? Nesses estudos que a gente veia, por exemplo, ¿no? Os netos, ¿no? Os filhos, às vezes, eles dizem, ah, você mora aqui por quê? Não? Você cuida de seus... Porque na área da demografia tem uma área de envelhecimento muito grande, não? E tinha muita gente da área... Muita gente não, algumas pessoas da área da sociologia e também da assistência social, também da saúde. E eles iam muito mais por lado mais de... E teve 2, 3 estudos que foi feito, que inclusive depois virou uma reportagem lá, que eles faziam, como se chama, pesquisa sobre a vida dos idosos, não? E muitos estudos revelavam, não, que as pessoas que cuidavam dos idosos, não, eram maiormente não para extorquir a eles, entendeu? Ou seja, a violência que eles seguiam era porque eles diziam, olha, eu cuido de você, então você me tem que dar dinheiro, não? Então era uma coisa assim de você entender que a agressão, não, era também uma forma de extorquir, porque extorsão também é uma forma de violência, né? Então, é uma questão muito complexa, não, para falar essa questão, não? Porque, às vezes, muita gente pensa, ah, o idoso está morando com um familiar, então vai ser bem cuidado. O idoso está morando com os netos, que bom, não? E eu me lembro, quando leia o texto, me lembrava dos montes de memes, quando era o Dia do Idoso, que foi, acho que foi feito uma semana atrás, foi, não sei se vocês lembram, uma semana atrás ou 15 dias atrás foi o Dia do Idoso, não sei se vocês lembram. Alguém lembra? Teve o Dia do Idoso, acho que foi em finais de setembro, não? Não sei se vocês lembram, que teve o Dia do Idoso, não? E os memes, aí, não, que bom que eu estou com minha avó, eu moro com minha avó há tanto tempo. Aí eu ficava pensando, ficava lendo os textos, falava, quantas desses depoimentos eram realmente verdadeiros mesmo. Eu ficava pensando que sempre existe alguma coisa atrás quando se trata de encobrir a violência que existe sobre idosos. Sobretudo que muitos deles, como a gente viu, não tem nenhum tipo eles não têm, eles não se pronunciam, não? Alguma consideração? Não? Josiane disse, nos ônibus se vê muitos e poucas pessoas levantam. Infelizmente, você lembra, não sei, talvez você deve lembrar, vocês são novos, mas você lembra que anteriormente, em relação ao sono, me lembrei muito de uma pesquisa, não? Anteriormente, você lembra que existiam uns assentos preferenciais, uns quantos, não sei se vocês lembram, quando você subia, não tinham assentos preferenciais, não? Lembra? Mas eram poucos. Mas o que aconteceu? O crescimento porque a vezes a pessoa diz, não, o crescimento do envelhecimento da população, o fato de as pessoas ter mais longevas e ter uma proporção de idosos, levou a desconsiderar esse hábito, não? Ou seja, antigamente, não? Os ônibus tinham marcado, não? Esse aqui para idosos, para grávidos, só que tem um momento, não? E isso foi, claro, parte também demorou muito, não? Eu não sei muito bem como foi, mas eu lembro que demorou muito, foi muito questionado, foi muito discutido, isso. E um momento, depois de tanto, claro, trabalhar, vocês sabem que agora todos os lugares, não, são preferenciais, não? Já não é somente claro, não sei se alguns, eu também devo confessar, faz tempo que não tomo ônibus, né? Mas a última vez que eu tomei, eu fiquei sabendo que tinha muitos
não? Agora todo virou preferencial, não? E eu, olhando todo isso, foi um pouco porque você tem muitos dos usuários eram idosos. Então, tinha momentos em que as pessoas subiam, por exemplo, um ônibus, tinha como 6 idosos, e já não tinha assento, porque eram 2, 3. Aí eles tinham que ficar em pé. E aí que via essa questão, não, de pouca pessoa se levantar para dar espaço a eles, não? Por exemplo, você sentar aqui, dar paz, e por isso que todo foi preferencial. Eu não sei se isso se manteve, não, eu confesso que faz tempo que eu não tomo um ônibus, não? Eu não sei se vocês que tomam ônibus, vocês perceberam que agora todo é preferencial, não? Ou se existe ainda algumas demarcações aí. Mas eu o pouco que eu fiquei acompanhando, a ideia era todo virou preferencial, entendeu? O idoso podia sentar em qualquer parte, não? Entendeu? Inclusive, não? Eles tinham que ter um documento, não sei o quê, para que eles possam passar na catraca, não? Belo Horizonte era assim, não? Porque não tinha um momento em que eles ficavam na frente para não pagar, não? Só que tem um momento em que não dava conta mais. Já. E aí eles começaram a criar alguns crachá, ou apenas, não, era um crachá mesmo, que em BH era um crachá mesmo, não? Que eles tinham que ir lá na prefeitura, não, na Vegatrans, que existe lá a Vegatrans, para que eles possam ter um documento para que eles possam passar na catraca. Não? Ah, pois é, vê? Pois mas ainda tem a questão do crachá. Pois é, exatamente. Então, essa era a ideia, eu, assim, não, que não tem marcação, não só depende da pessoa mesmo, entendeu? Porque realmente teve um momento que não dava certo, não? Você ter só uns quantos remarcados e o resto ficava idoso. Mas ainda tem a questão do crachá. Eles têm que ter um crachá, é isso, Josi? Eles precisam de um crachá para poder passar a catraca e ir para o lado do fundo, é isso mesmo? Isso, agora no... poucos ônibus utilizam dinheiro, agora é tudo num cartãozinho. E a maioria dos idosos, eles têm um crachá, um cartão com passe Com liberado. passe. É. Pois é, eles tiveram que criar todo esse tipo de coisa porque no início não estava dando mais certo. Bom, lo que eu sei, não, em relação ao som. A menos foi um logro, não? Assim, uma conquista, não mais. Você sabe que essas conquistas são difíceis, não? Que, por então ficam passando. Aqui a gente fala um pouco acerca do gênero, a violência social e do gênero, não? Certo? Alguém mais quer comentar sobre essas questões aqui, que fala acerca da violência, não? Do homem adulto e branco, não? E de classe alta, tem predominância sobre a mulher, criança, velho, pobres e negros. Não? Infelizmente, essa é a realidade. A gente comentou já bastante isso aí no começo, mas assim, eu achei interessante outro ponto nessa mesma página, que é meio que a herança da violência, né? Que ele comenta que muitas vezes o idoso ele pode ser vítima de violência por ter sido violento com a família, né? Que ele fala que o neto despontando como agressor, que afirma que a violência familiar pode ser reproduzida ideologicamente por seus componentes, né? Muitas vezes isso vai criar um ciclo, né? Um ciclo vicioso. Um filho teve um pai agressivo e aí o filho vai se tornar uma pessoa agressiva, aí vai ser agressivo com o pai, e esse filho, quando tiver um filho, vai ser agressivo com ele também, vai ser pai, filho, né? Vai se criar esse ciclo, né? Que é difícil a gente achar um culpado nessa situação, porque talvez todos sejam vítimas, né? E eles só estejam estilhaçando essa quebra que eles sofreram durante a vida, né? Muitas vezes podem ser vítimas desse próprio sistema, que por isso que eu acho assim muito muito complicado essa questão. Qualquer questão assim social geralmente não é uma questão que a gente olha e tá tudo certo, né? Tem várias nuances e eu acho interessante ela comentar isso também, né? Porque muitas vezes a gente vê casos de pais ou avós que são abusivos mesmo, né? Muitas vezes, assim, eu sei que a gente defende aqui o idoso, né? Mas, assim, muitas vezes um pai abusa sexualmente de uma filha, ou então já teve casos, assim, que os filhos assassinaram os pais por conta desses abusos, né? E
não, matar não é certo, matar essa pessoa não é certo, né? Mas também não era certo ele sofrer aquilo. Então a gente fica assim, como é que a gente resolve essa situação? Quem é que a gente julga? A gente vai prender essa pessoa por homicídio, mas essa pessoa, ela também é vítima, ela tá sendo punida por ter sido vítima, entendeu? É uma coisa assim, essa perpetualização que eu achei muito legal eles botarem no texto mesmo, elas botarem nesse texto. Porque é importante a gente ver esses lados também, né? Não só tratar, porque como a gente falou aqui, não só tratar aquele idoso como uma pessoa anciã, perfeita, né? Porque ninguém é perfeito. A gente tem que tratar como um ser humano, como a gente trata qualquer outro ser humano. E uma questão que eu sempre falo com muitas pessoas que eu vejo que têm esse comportamento, eu sempre falo, não, olha, o filho que não é um bom, uma pessoa que é um bom filho, não, para começar, não, ele vai ter consequência também do filho dele não ser bom com ele. Eu acredito que muita de nossa cultura, não, nosso comportamento, depende muito também do âmbito familiar. Não? Então, essas agressões, como diz a Letícia, não, elas podem ser um círculo vicioso. Não? Uma questão que a gente vê às vezes, não, olha, a pessoa é assim, se você não corta o círculo vicioso, você vai ver que muitas coisas se repetem. Não? E eu falava isso muito para um familiar, que, olha, você pensa bem quando você trata a um idoso. Porque você tem filho e em algum momento esse círculo não vai se quebrar, ele vai continuar. Eu sempre pensava, porque eu também acredito que muitas vezes as pessoas são produto do que já aconteceu isso. Não? E claro, muitos deles são vítimas também. Não? Só que a única forma de você deixar, não, de que a outra pessoa seja vítima é você quebrando o ciclo. Não? Se a pessoa, por exemplo, não, meus pais não foram bons comigo, não me criaram, e eu também tenho que ser assim com meu filho. Eu falei, não, mas você vai continuar com o ciclo, sabe? Então, em algum momento, a gente tem que quebrar esse ciclo, não? Ou essa questão estrutural, não? Que a gente vê no núcleo familiar, mas a gente também vê na sociedade. Em algum momento, a gente tem que quebrar, precisa quebrar esses ciclos, porque senão a gente sempre vai estar repetindo e falando acerca da mesma questão. Porque se você vê esse texto aqui, ele é muito atual. Um texto já que tem um tempo, mas que ele traz muita coisa que a gente está vivenciando nesse momento. Não? Você mesmo trouxeram vários exemplos que a gente vê. Não? Então, eu acredito que muitas das coisas a gente continua vendo porque a gente não consegue quebrar esses ciclos. E o que mais causa estranheza é que as instituições públicas também não ajudam a quebrar. Não ajudam, não fazem muita coisa para quebrar esses círculos viciosos que trazem consequências graves, não? Aqui que eu queria não falar, em relação, não falando sobre essa questão, não? Quando ele fala acerca, não? Bom, primeiro isso que a gente já falou, não? Eu também assim fiquei meio pensando essa questão, não? A violência e o uso de drogas, não? Está associada com a violência também, não? Isso. Mesmo pequenas doses, o álcool aumenta a potência de violência, não? Então, infelizmente, essa é uma questão. Mas há uma questão que ele fala aqui, não? Além do ambiente hostil que ele fala, não? Ele fala, por exemplo, não? Sobre o isolamento social, não? Que a gente todos vivenciamos e ainda estamos vivenciando, não? De certa forma, não? Porque, claro, as coisas melhoraram, mas com segurança, não? Acredito que vocês também devem sair com medo quando saem também com certo cuidado, não? Acredito que uma pessoa consciente não se sente totalmente segura para dizer, agora estou aí, não? Vou para o estádio, vou não sei o quê, não? Então, eu acredito que muita gente, não? Ainda não se sente isso. Então, essa questão do isolamento social, não? Que são os fatores, não? Que aparecem em várias pesquisas, não? Como que tem relação com os maus tratos, não? É o que
no vídeo trouxe, não? Que o isolamento social pode ser descrito do ponto de vista da vítima, não? Entendeu? E já do agressor, observamos o distanciamento social, ou seja, do ponto de vista do idoso, não, da vítima, é um isolamento social, mas do ponto de vista do idoso, do agressor, é um distanciamento social, não? E aí ele fala, eu fiquei pensando nessa questão, não? O agressor isola a vítima dos mais familiares, dos amigos, para que o último não obtenha ajuda de terceiro. Já o distanciamento social do não? Imagina os idosos, não? Que eles têm já, não, claro, certas são mais vulneráveis, não, para certos tantos. Não? Se para nós, muitos de nós, não, o isolamento social ou dependendo como você vê, o distanciamento social foi muito difícil, não? Imagina-se para os idosos, não? Como eu disse, o ano passado eu fiz uma pesquisa que ainda está, a gente ainda não acabou a pesquisa porque a gente endoidou e fez uma pesquisa quantitativa e uma qualitativa, não? E a qualitativa está aí. Aos poucos estamos tentando analisar as entrevistas, não? Porque não é fácil, não? Porque e também, infelizmente, eu não tenho muitos bolsistas este ano. Não? O ano passado eu tive uns 5 bolsistas, mas esse último não acabou. Então, se alguém se interessa, tem umas entrevistas aí de idosos para poder trabalhar, que foi feito sobre o momento da epidemia, não? Ou seja, a gente conseguiu fazer as entrevistas, não? Das pessoas, inclusive estão gravadas algumas, não? Um pouco para poder ver como influenciou a pandemia neles, não? Então a gente fez umas entrevistas, fez um estudo também mais quantitativo, não? Que como a gente tem os dados, foi muito mais fácil analisar, mas também fez uma parte e a maioria falava em relação a que eles tinham deixado praticamente de fazer as coisas que eles mais gostavam, sair a passear, ir para o médico, não? Essas coisas era uma questão muito... E a gente pegou uns 6 idosos, acho que foram, de classe social assim diversas, não? A maioria reclamava muito de que eles não podiam sair a fazer as coisas que eles gostavam. Era o que mais eles destacavam. Independentemente de ir para o médico, a trabalhar ou a passear, eles diziam, olha, não posso fazer o que eu mais gosto, sabe? Não? Porque eles são mais vulneráveis. Então, eu fiquei pensando nesse contexto, não, da pandemia, certo? Então, aqui fala acerca de ocupar um espaço físico, não? Alguém quer fazer alguma consideração, não, do texto? Eu acho que a gente está chegando na parte final, não, do texto, não? No momento, não. Eu acho que a gente já falou de muitas coisas aqui no final, né, que a gente pulou e falou um pouquinho no começo. Certo. Nath e Josi, tá tudo bem aí? Por mim, tá tudo ok. Ótimo. Então, vamos para finalizar. Diga. Então, a gente pode finalizar o texto, não? Falando, não, que o que ele fala aqui, que a violência realmente não contra idoso realmente é inaceitável, não? Que é um fenômeno que, infelizmente, ele continua presente, não? Nessas vidas, não? E que realmente é muito complexo, não? E que realmente, não? Eu acredito que uma das formas, não a única, mas uma das formas de enfrentar esse problema é que as instituições públicas também comecem a pensar, não? Em como diminuir esse problema, não? Porque os estudos, não, que a gente pode fazer ou que a gente possa estudar, não? A gente pode alertar, pode continuar contribuindo, não, para poder entender o fenômeno, para entender o problema, tanto do ponto de vista familiar como do ponto de vista, não, social. Mas eu acho que os serviços, não, de atenção a idosos são os que deveriam ter, não, um papel muito importante para poder supervisionar, não, a eles, não? Bom, enfim, não? Eu comentei, eu acho, com vocês, que eu fiz um estudo, só para finalizar, não? Eu fiz um estudo em umas 10 casas de
casas como agora já não se chamam asilos, não? Agora se chamam casas como se chama? Esqueci o nome. Repouso, né? Não caso de repouso. Não, mas tem um nome, longa permanência, eu acho que se chama, não? Casas de longa permanência, não? Mas são casas de repouso. E eu fiz um estudo, não? Com uma professora que era uma professora aposentada, não? Ela me contactou e me pediu para poder construir uma amostra e um questionário, não? Eles eram da Associação da Proteção do Idoso, não? E aí eles quiseram fazer um estudo com os idosos, em geral, com as casas de longa permanência, não? Casas de repouso, não? E realmente os dados foram impressionantes, sabe? Muito... acho que a Bárbara, ela ajudou a ingressar uns dados, teve outra aluna que ajudou a ingressar uns dados, sabe? Tem cada relato, sabe, que eles colocavam, porque era um trabalho, eram perguntas objetivas. Só que tinha algumas perguntas abertas que depois a gente codificou, né? E o maltrato que eles sentiam, não? Como a Letícia, não? A Tiele, que você falaram acerca do maltrato que não somente é físico, eles sentiam na pele, sabe? Eles diziam, qual é o melhor momento do dia? Eles falavam, quando fecha os olhos, assim, não? Ou seja, na hora de dormir. Eu ficava pensando, cada resposta que eu ficava analisando, não? Fazendo análises dos dados, não? E eu ficava muito triste por ver cada resultado, sabe? Tinha, por exemplo, pessoas que dizem, quem são as pessoas que te visitam? Os amigos, quem são os amigos? Aí depois diziam, são o filho de minha colega de quarto. Ou seja, não tinha visita de ninguém. Tinha gente que, por exemplo, eles eram, como se chama, eles eram aposentados, eles recebiam o dinheiro através da instituição, ou seja, a instituição cobrava, não, o dinheiro e ele repassava uma parte para eles e a outra parte que eu não sabia que isso podia ter, não? Eu não sabia como isso funcionava, não? Porque tem gente idosa que são totalmente abandonados, não tem ninguém, entendeu? Então, como que eles fazem? Essas casas de repouso, eles fazem um contrato com o idoso para pagar, claro. Eles cobram, eles recebem eles pegam uma parte para todos os gastos de cuidado e uma parte dá para os idosos, sabe? Não, e tinha idosos que, quantas vezes na semana você recebe visita? Uma, não? Tinha gente que falava que não, era muito triste. Então, realmente essas questões, não? Sempre vêm na tona, não? E curiosamente a gente tocou esse tema aqui, por isso que eu acho que estou muito mais motivado a criar esse grupo de pesquisa sobre envelhecimento da população para 2022, porque eu acho que sempre está em torno do que eu trabalho, não? E graças a Deus que eu acho que estou conseguindo relacionar tudo com todos os temas que está tratando, não? Algum dia, se a professora ela me dá a liberdade de usar os dados, eu posso utilizar esses dados talvez nas aulas, não? Para os que ainda vão ter alguma disciplina comigo, que eu sou doido por mostrar o questionário, para mostrar os resultados, sabe? Porque é muito tocante. E são casas de longa duração aqui de Fortaleza, privadas e públicas, tá? A gente fez visitas nas públicas e privadas, ou seja, não só apenas nas públicas. A pública também tem uma só, não? Acho que é a casa aí que está no centro, não? E privadas, várias. E das privadas, fizemos umas mais ou menos, porque algumas não aceitaram, não quiseram, falaram que não, elas não tinham permissão, simplesmente não queriam. E muitos dos idosos, gente, eles nem conseguiam se comunicar sozinhos, sabe? Tinha que ter alguém, não, o cuidador, para fazer as entrevistas, entendeu? Você falava com o cuidador, aí o cuidador perguntava. Aí ela fazia com algumas coisas e ela respondia. Não? É muito tocante essas coisas, sabe? Mas, bom, enfim, gente, isso é o que a gente queria falar, não? A gente vai fechar a gravação, encerrar a gravação, não? Para poder dar as considerações finais do dia de hoje, tá bom?